A forma mais fundamental da estupidez humana é esquecer o que estávamos tentando realizar. Friedrich Nietzsche. Vivemos num reino onde a ignorância foi coroada rainha. Uma era em que pensar não é virtude, mas sentença. Onde a paciência se tornou escassa e suportar o silêncio interior parece um fardo insuportável. Lembra dos dias em que escutar alguém por 10 minutos era treino de lucidez? Em que ler, refletir, argumentar sem olhar para o celular significava exercitar a alma. Hoje, porém, a atenção pulula como luz de sinestesia. Emojis, feeds infinitos, notificações que reiniciam o foco antes que um pensamento possa se completar. E a dor, antes associada à lucidez, agora é evitada a todo custo. O impulso de refletir foi substituído por saltos fugazes entre estímulos ruidosos. O pensamento crítico, antes semente, agora se afoga na anestesia digital. A cultura da velocidade superou a cultura da profundidade, substituindo sabedoria por dopamina instantânea, conteúdo por distração, atenção por fragmentação. E poucos percebem, chamam de normal, moderno, mas é uma epidemia silenciosa. Um entorpecimento coletivo que avança ano após ano, plataforma após plataforma. Ninguém nota quando passa 10 segundos, 5, 2 segundos, até descobrir que o peixe dourado, com 8 segundos de atenção, agora é mais capaz de se concentrar do que a média de um adulto conectado. Essa não é nostalgia. É um diagnóstico, e talvez o ponto de ruptura tenha sido 2016, quando o TikTok e algoritmos de estimulação instantânea foram projetados para sugar mais do que atenção. Sugar padrão de pensamento, esforço, profundidade, solo fértil para essa ideia. Mas o que dói mais não é o ruído. É perceber que, onde houve inteligência, hoje há vulnerabilidade. Onde houve curiosidade, hoje há fragilidade. Onde houve identidade, hoje habita a distração. E talvez isso nunca tenha sido sobre tecnologia, mas sobre quem aceitou trocar um cérebro por cliques. Este não é um chamado a ensinar, nem uma promessa de passo a passo. É apenas um espelho, uma revelação silente de que algo dentro de nós adoeceu. E que pensar hoje é um ato de coragem. A seguir, mergulharemos nos labirintos dessa epidemia, sem buscar cura definitiva, mas seduzidos pela revelação do sintoma, por aquele ponto onde a lucidez ainda respira. A mente em colapso. A era da exaustão intelectual. Nunca se pensou tão pouco com tanto acesso à informação. Há um tipo de cansaço que não vem do corpo, mas da alma exausta de habitar um tempo em que tudo exige atenção, mas nada merece reflexão. Vivemos conectados a todo instante, mas cada vez mais desconectados da própria presença. A mente, sobrealimentada de estímulos, começa a definhar, não por falta de dados, mas por falta de silêncio. A inteligência exige digestão, mas o mundo só oferece velocidade. Cada rolagem de feed é um corte na continuidade do pensamento. Cada notificação é uma amputação do foco. Tornou-se quase impossível terminar um parágrafo sem ser sequestrado por um brilho artificial. A concentração, que antes era uma ponte para o saber, virou uma espécie em extinção. Pensar hoje é um ato contracultural. E há uma ironia cruel nisso tudo. Nunca estivemos tão cercados de conhecimento técnico e nunca fomos tão frágeis diante de uma ideia complexa. A mente moderna sofre de um novo tipo de anemia. Ela é alimentada com imagens rápidas, frases prontas, opiniões terceirizadas, mas carece de nutrientes simbólicos, de pausas férteis, de espaços para ruminar o que realmente importa. Essa epidemia do pensamento fragmentado não começou de forma abrupta. Ela se infiltrou sutilmente, como um veneno doce, através de vídeos curtos, textos resumidos, respostas automáticas. A pressa tornou-se virtude e a lentidão uma falha. Mas é no ritmo lento que o pensamento se estrutura, que a consciência se aprofunda, que a lucidez emerge. A mente cansada se torna conformada.
E uma mente conformada deixa de ser mente, vira reflexo. Reage, repete, compartilha, mas não cria, não questiona, não sustenta. E aos poucos adormece, não por ignorância, mas por saturação. A mente que não descansa do estímulo adoece da lucidez. O palhaço coroado. A ascensão da burrice performática. Quando o saber virou deboche, o trono foi entregue ao tolo. Alguma coisa se inverteu silenciosamente no eixo da cultura, e quase ninguém percebeu. Em algum ponto da história recente, o palhaço deixou de entreter e passou a governar. Não o bobo da corte clássico que satirizava o rei com astúcia e linguagem ambígua, mas um novo tipo de figura, o idiota performático que não questiona, não pensa e não incomoda, apenas diverte. A inteligência foi desacreditada, o saber ridicularizado, e o trono simbólico do discurso foi ocupado por quem melhor sabe viralizar. Esse novo palhaço não provoca reflexão, mas produz alívio. Ele dissolve tensões com piadas, substitui argumentos por reações, transforma todo debate em espetáculo. É a burrice como performance. Não se trata de ignorância passiva, mas de uma escolha estética. Parecer burro, agir com desdém, zombar da complexidade, porque ser raso virou forma de sobrevivência no ecossistema do entretenimento constante. Não é que o tolo não saiba, ele sabe que saber demais é perigoso. Saber demais afasta, isola, cansa a audiência. Então ele ri, sempre ri, mesmo quando nada há para rir. É o triunfo do arquétipo do tolo sobre o velho sábio. O primeiro conquista aplausos, o segundo, rejeição. O primeiro cabe em 15 segundos de atenção, o segundo exige silêncio e escuta. Dois luxos quase extintos. O tolo oferece catarse sem consequência, opinião sem fundamento, emoção sem substância. E quanto mais simplifica, mais agrada. A profundidade se tornou suspeita. A ambiguidade, motivo de chacota. A dúvida, um defeito. Mas esse riso que se espalha como perfume barato tem cheiro de medo. É a zombaria que emerge de quem não suporta mais a angústia de não saber, de não entender, de não conseguir sustentar a própria imagem diante da complexidade do mundo. Então se ri do que se teme, zomba-se do que não se alcança, e se transforma a inteligência em arrogância para que não doa tanto a sua ausência. O trágico, que outrora elevava o espírito pela consciência da finitude e da condição humana, foi trocado pelo histriônico. No lugar da tragédia grega, temos reações em tempo real. No lugar do silêncio contemplativo, cortes frenéticos com trilhas sonoras e emojis. A dor simbólica foi exilada do palco da cultura, e com ela, o último espaço de profundidade. A burrice performática não é falta de cognição, é fuga simbólica do real. A agonia do pensamento crítico. Pensar hoje é quase um ato de desobediência. A lucidez tornou-se incômoda, não por ser inútil, mas por ser perigosa. Em tempos de estímulo constante, manter a mente desperta é como segurar uma vela acesa no meio de um furacão. O pensamento crítico, aquela capacidade rara de sustentar uma ideia, desconfiar da superfície, dialogar com a própria ignorância, foi lentamente envenenado. Não com censura explícita, mas com distrações doces. Não com proibições, mas com concessões. Pensar não foi proibido, apenas se tornou cansativo. É que o pensamento exige espaço. E onde há excesso, não há espaço. A mente fragmentada não resiste ao conforto do óbvio. Ela anseia por atalhos, por resumos, por tutoriais em 2 minutos. E assim, lentamente, ela deixa de duvidar, de investigar, de articular, de transformar. E o que resta é uma lucidez dopada, incapaz de se aprofundar, mas sempre disponível para opinar. A superficialidade se tornou a norma e a dúvida virou um fardo. Mas a verdadeira tragédia não é o fim do pensamento, é a sua caricatura. O que se vê hoje não é ausência de discurso, mas multiplicação de ecos.
Não há escuta, só repetição. Não há argumento, só indignação. O outro não é mais um espelho que revela, mas uma ameaça que deve ser calada. Onde não há alteridade, nasce a histeria. A mente perde sua vocação dialógica e passa a reagir em reflexo, como um músculo que só se contrai diante do incômodo. O preço disso é alto. Uma sociedade que não pensa é uma sociedade que não sente, porque pensar não é só processar dados, é dar forma ao que dói, é elaborar a perda, é dar nome ao vácuo. E quando não se pensa, resta o barulho. A mente, privada de seu espaço interior, grita por dentro, e esse grito, abafado por feeds, sons, imagens e alertas, transforma-se em ansiedade difusa, em raiva sem alvo, em esgotamento sem causa. Pensar cansa, mas não pensar adoece. E essa doença é lenta, silenciosa, cumulativa. Vai apagando a luz dos olhos, a nitidez das palavras, a firmeza das ideias. E no fim, já não se sabe mais se aquilo que se sente vem de dentro ou foi apenas injetado por uma tela. O pensamento crítico é o último fogo aceso na escuridão do ruído. A nova Inquisição, entre o espetáculo e o silenciamento. Pensar diferente não é mais divergência, é heresia. Vivemos uma época em que o pensamento deixou de ser apenas desconfortável, passou a ser perigoso. Não porque fere, mas porque expõe. Em um mundo onde a imagem precede o conteúdo, qualquer fissura na narrativa dominante é tratada como ameaça. A opinião que destoa se torna crime simbólico. A pergunta sincera vira afronta. A dúvida se transforma em desvio. E o que nasce, sob a máscara da sensibilidade, é um novo tribunal, não mais religioso, mas emocional. Essa nova Inquisição não usa fogo, mas feeds. Não queima livros, mas perfis. Não exila corpos, mas silencia vozes. O espetáculo da ofensa é o altar onde a razão é sacrificada em nome da aprovação. O herege de hoje não é o que blasfema, é o que questiona. Basta pensar com autonomia para se tornar culpado. Basta não seguir o script para ser linchado, cancelado, excluído da comunhão digital. A idolatria da emoção é um novo dogma. Sentir virou argumento. A sensibilidade, um escudo contra qualquer confronto com a realidade. Não importa o conteúdo, importa se conforta. Não importa se é verdadeiro, importa se valida. E assim, pensar com profundidade passa a ser um ato de violência simbólica. Porque quem pensa aponta o abismo. E o abismo é intolerável para quem vive do reflexo. A cultura se curva ao entretenimento. A política se curva ao afeto. A espiritualidade se curva ao marketing. E a inteligência, quando não é domesticada, é extinta. A lucidez que não gera lucro é marginalizada. O silêncio reflexivo, que não rende engajamento, é censurado por algoritmos. A verdade, quando não performa, é apagada. O fogo da consciência só é bem-vindo se ilumina aquilo que já se espera ver. Mas há algo que escapa, uma fagulha. Porque mesmo nesse ambiente sufocante, há aqueles que resistem, não com gritos, mas com escuta. Não com reações, mas com elaboração. São poucos, são discretos. Caminham à margem, pensam no escuro e por isso ainda acendem alguma luz. Pensar hoje é se despir da necessidade de aplauso e resistir em silêncio. A trégua da ignorância, o descanso psicológico do não pensar. Desligar a mente se tornou a nova forma de descanso. Mas descansar de quê? O silêncio da razão não é sempre ausência de cognição. Às vezes é recusa. A mente exausta se rende não por preguiça, mas por sobrevivência. Em uma cultura de excesso, pensar se torna um fardo. Em um mundo saturado de estímulos, a lucidez dói. Assim, o colapso do pensamento crítico não é apenas um erro coletivo, é uma estratégia psíquica, um modo de suportar a velocidade de um tempo que já não comporta contemplação. Pensar exige presença, e presença exige dor.
Exige contato com o real, com a sombra, com as contradições que habitam cada escolha. Mas quando tudo é urgente, refletir se torna luxúria. O pensamento profundo não cabe nos espaços apertados da produtividade emocional. E assim, o sujeito abre mão de sua autonomia cognitiva para preservar o conforto de sua estabilidade emocional. Pensa menos para sofrer menos, sente menos para pertencer mais. É nesse pacto inconsciente que a ignorância deixa de ser um acidente e se torna um alívio. A trégua do pensar oferece segurança. Protege do abismo que se abre quando se pergunta demais. Evita o vazio que se revela quando se questiona a lógica do sistema. Desativa o conflito interno que surge quando se enxerga o jogo por trás das telas. Mas o preço dessa trégua é alto, porque o que começa como proteção termina como prisão. O alívio inicial se transforma em anestesia crônica. A mente, antes vigilante, adormece. O discernimento, antes incômodo, some. E o que sobra é uma consciência morna, domesticada, perfeitamente adaptada à superfície. Não se trata de burrice no sentido clássico, mas de um tipo mais sutil de decadência. A decisão íntima de não ver, de não saber, de não lembrar. A lucidez se torna opcional e pensar um hábito antiquado. Mas há algo que o esquecimento coletivo não apaga. A inquietação que persiste mesmo no conforto. Uma voz subterrânea que sussurra mesmo no silêncio do conformismo. Porque, por mais que a ignorância ofereça descanso, o espírito humano, em sua natureza mais profunda, deseja despertar. Pensar cansa, mas o sono da consciência custa caro demais para ser eterno. A morte do trágico, quando o pensamento perdeu o direito à dor. O mundo não parou de sofrer, ele apenas decidiu não sentir. No silêncio abafado da cultura atual, uma ausência ecoa mais do que qualquer presença. A ausência do trágico. Não o trágico como espetáculo, mas como estrutura da consciência. A dor simbólica que molda caráter, que purifica a alma, que obriga a pensar mesmo quando não se quer. Quando o mundo perdeu o trágico, perdeu também sua profundidade. Restou a histeria, a emoção sem enraizamento, a dor sem transcendência, o grito sem palavra. Sem o trágico, o sofrimento é apenas ruído. Sem o trágico, a morte é só fim, não transformação. A inteligência crítica, ao contrário, se alimenta da dor simbólica. Ela cresce na fratura, se organiza no paradoxo, respira no impasse. Mas a era da leveza compulsiva aboliu o luto. Não há mais tempo para morrer e, sem morrer, ninguém mais renasce. O pensamento foi amputado de sua câmara escura e com isso perdeu sua força alquímica. O trágico exige pausa e a pausa foi abolida. O trágico exige silêncio e o silêncio foi silenciado. O trágico exige sacrifício e a cultura da recompensa imediata não admite perdas. Assim, a mente pós-moderna tornou-se estéril, fértil em opiniões, vazia de sentido. Multiplica palavras, mas não elabora. E sem elaboração, não há psique, apenas ruído psicológico. O trágico era o templo do pensamento. Era lá que os grandes dilemas moravam. Era lá que se forjava a coragem de pensar até o fim. Hoje o pensamento não termina. Ele pula, desliza, atualiza, mas não conclui. Ele sente, mas não sofre. Compreende, mas não atravessa. A ausência do trágico não eliminou o sofrimento, apenas o deslocou para o corpo, para os sintomas, para as crises inexplicáveis que emergem quando a alma não é ouvida. E talvez por isso, pensar se tornou perigoso. Porque pensar é, antes de tudo, sofrer com lucidez. Quando a dor perdeu sua nobreza, o pensamento perdeu sua morada. Para apoiar conteúdos como este, considere se inscrever no canal. Obrigado por assistir.